Cada capítulo da novela Os 10 Mandamentos vem impressionando o público, pela riqueza dos detalhes e também pelos efeitos especiais. Hoje nós viemos até os estúdios do REC 9 para mostrar um pouquinho mais dessa superprodução para vocês. Estamos no quarto do Ramsés e da Nefertari. É aqui que eles sofrem a maioria das pragas. Quem não se lembra de uma das cenas mais marcantes? A praga das rãs. Mas você já se perguntou como é possível multiplicar estes animais? Bom, 1, 2, 3 e de repente milhares. Essa é a função da nossa equipe dos efeitos especiais. Eles têm a difícil tarefa de tornar as cenas ainda mais reais. Quem vai explicar tudo como acontece é o Gustavo, ele é supervisor de efeitos visuais. Como que é esse processo, Gustavo? A parte da cena é gravada aqui, no cenário, com o elenco, pela direção do produto. E a gente faz uma intervenção gráfica do animal que seja relacionado àquela praga que está sendo gravada. Aquela grande quantidade que vocês viram de material é tudo computação gráfica. Você tinha que imaginar tudo, porque na verdade no máximo tinha ali uma rã com a gente tinha que imaginar que a gente tinha um monte de rãs em volta da gente. A gente depende muito de computação gráfica, mas por outro lado também depende muito da interpretação dos atores. Para isso tudo ser muito verossímil e o espectador se emocionar com a sequência. Então, o gafanhoto foi uma praga que a gente teve que mostrar o Egito sendo devastado por gafanhotos, milhões de gafanhotos invadindo o Egito. E é o único animal que a gente não tinha nenhuma referência ao vivo no set. Então, a curiosidade é que todos os atores que contracenaram com os gafanhotos, eles na verdade contracenaram com a imaginação deles, basicamente. Qual foi o efeito mais difícil? As rãs. Por quê? Cada pulinho dele a gente tem que seguir ali da forma como acontece na vida real, para que isso se torne algo verossímil. Senão você olha e fala, é uma coisa estranha naquilo ali, o sapo tá meio torto, então a gente tem que seguir muito a realidade. Muitas pessoas falaram na internet também que vocês usaram mel para atrair as moscas. É verdade, a gente usou um pouquinho sim, mas acabou que a quantidade de moscas que veio não foi suficiente. Então a gente foi colocando uma em cima do cara e a gente colocou ele todo cheio de moscas, mas é tudo computação gráfica também. É muito difícil você ficar falando o texto, concentrando, ter que ficar o tempo inteiro se batendo, como se elas realmente estivessem ali em você. E diante de tanto trabalho e dedicação, qual praga será que caiu no gosto popular? Aquela cena do Arão e do Moisés com o cajado, em que acontece a chuva de granizo, as explosões com fogos. Inclusive com a morte da Unity, né? Que foi bem, assim, legal, que ninguém esperava que ela fosse morrer daquela forma, né? E nas redes sociais a galera também comenta. Também não é para menos. Mais de 2 milhões de pessoas já curtiram a página da trama na internet. Tudo foi feito aqui no Brasil? Não. A gente tem duas situações que foram enviadas para fora, Los Angeles, para uma produtora que chama Stargate Studios. A gente mandou para eles A Chuva de Granizo e Fogo e A Abertura do Mar Vermelho. I've done a lot of projects throughout. Eu já fiz muitos projetos durante 25 anos na Stargate, mas nunca fiz os 10 Mandamentos. A todo momento, nós tínhamos dúvidas e aí consultávamos a Bíblia. Ela era realmente o nosso roteiro. A gente também teve que gravar a Sétima Praga com muita antecedência para Stargate, né, numa fase da novela em que a cidade ainda estaria construída. É um processo bem complexo aí de continuidade, muita gente envolvida para entregar para o espectador aí uma sequência muito bacana. A cereja do bolo está chegando agora, que é atravessar um mar. No world of visual effects. No mundo dos efeitos visuais, trabalhar com água é o mais difícil, porque requer uma grande técnica. E diante de todos estes efeitos especiais, dá até medo de entrar aqui no cenário do Love School, já que a qualquer momento tudo pode acontecer. Continue acompanhando, se divertindo e se emocionando com a gente. Beijo. Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula que confronta os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
Olha o que temos preparado para vocês. Veja só o que vem por aí no programa. Vocês conhecem este aqui? É o famoso Simuti. O ator Renato Livera, que faz o personagem Simuti da novela Os 10 Mandamentos, entrevista atores do elenco da novela sobre seus primeiros encontros desastrosos. E os atores Bruno Padilha e Jennifer Sete falam sobre seus personagens Safira e Datan da novela Os 10 Mandamentos. E o que podemos aprender com o casamento dos dois, que foi abalado por tanta intriga. E um recado para os tagarelas de plantão. No reprovado, no teste. Agora, alunos, vá para a nossa página da Escola do Amor no Facebook ou no Twitter e comece a interagir com o programa através das redes sociais, sempre usando a hashtag Escola do Amor. Bom, e agora quem não teve um encontro desastroso na vida, que levante a mão aí em casa, né? Até eu já tive primeiros encontros desastrosos, mas eu vou contar só depois, porque agora a gente vai ouvir como foram os encontros, aliás, os desencontros dos atores dos 10 Mandamentos. Acompanhe. Oi, Cris. Oi, Renato, e você que está em casa assistindo. Eu sou Renato Livera, eu faço o Simuti de Os 10 Mandamentos e hoje eu sou o repórter do The Love School. Bom, eu vou falar sobre o amor. Quer dizer, na verdade sobre o amor não. Vou falar sobre o que vem antes do amor. Amor a gente já conhece, né? Romeu e Julieta, Adão e Eva, histórias de amores bandidos como Bonnie e Clyde. Mas será que eles tiveram um encontro tranquilo? Será que eles tiveram algum problema antes para se tornar um amor muito bonito? É isso que a gente vai saber. Por isso que a gente está aqui, para saber com o elenco de Os 10 Mandamentos, quem é que viveu uma história desastrosa. Vem comigo. Você já vivenciou uma história desastrosa no seu primeiro encontro? Ah, já, mas essa coisa meio de internet, né? Amigo do amigo, né? Que você acha que vai dar super certo. A gente ficou falando um mês, assim. E aí, quando ele chegou, pessoalmente, eu falei, nossa, mas não é bem isso. Tá vendo a segunda história, hein? Rolou um filtro ali, né? Rolou um Photoshop. Mas, né? Logo depois disso, eu conheci meu marido pela internet e estou até hoje com ele. Tem um caso muito curioso de um amigo meu, isso não é, a gente fala, é um amigo você meu. Você tem a história do amigo, isso é ótimo. Ele fala, ele mantinha um encontro com uma menina por telefone, com quem ele falava, e a menina tinha uma voz linda, que depois de meses ele conseguiu com que a menina topasse um encontro com ele. Quando vem a menina com a descrição que ele tinha visto, era uma menina que ele não queria, ele jamais iria querer encontrar com ela, porque, segundo ele só tinha a voz bonita, o resto ela não era nada o tipo dele. E ele não sabia o que fazer, a menina viu ele, eles começaram a conversar, ele falou, então vamos indo ali em direção ao carro, aí eles foram indo assim, na primeira vaga que ele viu que não tinha carro nenhum, ele falou, meu Deus, roubaram o meu carro, desculpa querida, eu vou embora, vou pra delegacia. A maioria dos meus primeiros encontros são desastrosos, entendeu? Pô, maravilha. Tem pano pra manga agora. Aí eu uso como desculpa agora, entendeu? Eu sempre falo que eu fico um pouco desajeitado e tal, não sei o que. Assumir. Em vez de negar, eu passei a assumir, porque eu fico completamente sem jeito, eu sou tímido, aí eu faço tudo errado. Aí eu falo assim, mas isso é um bom sinal. Significa que eu me interesso realmente por você. Eu tinha uns 12, 13 anos, eu era completamente apaixonada pelo meu vizinho de porta. Ei, vizinho. E ele também era por mim, ele me pedia para namorar e eu tinha vergonha de dizer que sim, então eu sempre falava assim, posso pensar? E aí eu deixava para pensar e assim ia passando, aí teve um dia que ele resolveu me dar um beijo na boca e aí ele me deu um selinho e eu dei um grito e saí correndo. Eu fui na casa da menina, chegou lá, desci pro play, aquela parada toda. Caraca, eu fui dar um beijo na menina, a menina beijou tipo minha cara, assim, sabe? Quando a pessoa não beija aqui, a pessoa beija aqui, assim. Tá vendo? Não sabe brincar, não desce pro play. Não sabe, exatamente. Eu fiquei todo babado, um beijo, aí eu falei, pô, preciso ir embora, tô atrasado. Ele achou que ele ia fazer com todo mundo e ninguém ia fazer com ele. Eu quero que você agora conte pra todos nós um encontro desastroso que você viveu. Eu era amigo de uma pessoa muito incrível, melhor amigo. E aí a gente inventou de ficar. Só que quando a gente ficou, foi desastroso porque ela tinha mais barba do que eu. Caraca. Não era um homem, tá, gente? Era uma mulher. Mas só que quando eu a beijei, ela tinha tanto pelo, não sei se ela raspava, porque eu beijava, mas era pelo, que a gente não conseguiu mais, pegar, mas enfim. Agora, a grande desastre foi que eu tava no carnaval, história de carnaval, a gente sempre tem um problema com isso. E aí eu conheci uma garota, que inclusive era uma gringa, e quando a gente tava ali no Bem Bom, chegou uma equipe inteira de jornalismo, com o carro da polícia, e eu falei, ok, não fiz nada, mas aí que eu descobri que eles estavam ali para fazer uma entrevista com a gente,
sobre uma menina que tinha sido violentada no mesmo lugar, um dia anterior. Ou seja, não, eu não dei entrevista, né? Mas também foi um caos, foi um desastre total, que depois a gente teve que se separar e cada um pro seu canto, viver o carnaval, foi isso aí. Bom, primeiro de tudo eu quero dizer para o Renato Oliveira que está contratado como repórter oficial da Escola do Amor, no set da novela Os 10 Mandamentos e outros lugares. Excelente trabalho. Fernando Sampaio também fez um trabalho legal entrevistando o Renato aí. Bom, então, Renato, vai contar pra gente o seu episódio? O meu primeiro engraçado? encontro desastroso? É. Bom, eu tive alguns, vou contar um aqui. Eu me lembro que eu gostava de uma garota na escola, muito bonita, e ela morava, na verdade, na minha rua. E um dia eu pedi para o meu irmão, que dirigia, para me levar até a porta da casa dela. Tá? Não tinha encontro marcado, não tinha nada, né? Mas eu pensei, bom, eu vou chegar lá na porta da casa dela com um carro, né? E eu vou conversar com ela, ela vai dar bola para mim, ela vai ficar toda impactada. Cheguei, meu irmão estacionou o carro, olhou para ela, cumprimentou, eu olhei assim, dei um tchau para ela. Foi a única coisa que eu consegui falar com ela. O resto foi entre ela e meu irmão. Então, foi o seu irmão que ficou com a menina? Ele não ficou com ela, não acabou não namorando ela, mas eu fiquei me sentindo um bobo, né? Porque eu pedi para ele me levar e ela ficou com a atenção nele, acho que é por causa do carro e tudo mais. Mas depois a gente vai contar também do nosso primeiro encontro também, Nosso primeiro encontro, aguardem. Bom, agora a gente vai saber se homens e mulheres sentem a mesma coisa no primeiro encontro e também se depois de uma situação ruim ainda pode ter um final feliz. Você vai acompanhar aí histórias incríveis de primeiros encontros desastrosos destes 3 casais. Preste atenção. Diz o ditado que a primeira impressão é a que fica. Por isso, em um primeiro encontro, muitos acreditam que vale de tudo para impressionar a pessoa amada. E a expectativa é, lógico, que tudo dê certo. Mas e quando isso não acontece? Para conversar sobre esse assunto, nós selecionamos 3 casais. São eles, Núbia e William, casados há 3 anos, Lilian e Léo, juntos há 4, e Beto e Priscila, que namoram há 1 ano e meio. O que significa um primeiro encontro para uma mulher? Começam as preocupações, né? É o cabelo, é a roupa, é o sapato, é o que vai falar, como vai se comportar. Que o homem ele se sente mais inseguro, né? Porque a mulher está ali para ser galanteada, conquistada, né? E cabe ao homem corresponder a essas expectativas. Todo mundo para um primeiro encontro tenta ser o mais correto possível, né? Na roupa, na maquiagem, no modo de falar, né? Se o encontro não der certo, é possível um casal ficar junto? Primeiro encontro, você fala? O primeiro encontro. Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Todos tiveram encontros desastrosos. Para entender os 2 lados, separamos os homens das mulheres. Simplesmente foi um dia de sol, eu resolvi ir pra praia para esfriar a cabeça e fui. E de repente veio uma turminha, né, e me assaltou. E aí eu olhei do lado, o rapaz que tinha me cedido a cadeira, que era um quiosque, né, ele veio na minha direção, né, ele viu o assalto, ele veio fornecer água, ele veio fornecer uma ajuda. E aí eu falei pra ele, bom, agora me assaltaram, me levaram a carteira, eu não tenho como te pagar, eu não sei o que fazer. Ele falou, peraí que eu vou chamar o bombeiro. Eu falei, calma, o que roubaram o seu? Tudo, levaram tudo. Mas tudo o quê? Tudo. Eu falei, vem aqui, então ela ficou um pouquinho comigo, quando eu tô dando atenção pra ela, um carrinho desse de ambulante de milho, né, começou a pegar fogo. Então eu não sabia se eu socorria o cara, se eu levava o carrinho pra água, para apagar o fogo. E eu fiquei naquela tensão. Aí eu falei, pô, fica comigo. E ela com medo de ir pra pousada. Ele falou, olha, eu já tô terminando meu plantão, eu te acompanho até o hotel. E na hora que a gente estava indo pro hotel, essa molecadinha que tinha passado, né, e tinha me assaltado, passou pela gente. E na hora que eu vi, eu fiquei tensa, ele percebeu, ele pegou na minha mão. Falei, fica tranquila. Você tá comigo. Aí ela relaxou um pouquinho, trocamos o telefone. A gente foi jantar e a gente se conheceu. O seu foi bem agitado também. O meu dava um filme de comédia ali. Né? A gente participava de um grupo de amigos, né? E de repente começaram a indicar, né? A sugerir. Falaram, você e a Núbia. Eu falei, não tem nada a ver, nós somos amigos. E aí um dia ele começou a demonstrar interesse, né? E me chamou pra sair. Ela é muito bem-humorada, já conhecia esse lado dela. Então quando nós saímos pela primeira vez, não podia ter dado outra coisa, senão ali um filme de humor. E aí ele começou, o que você quer comer? Aí eu
super envergonhada e com receio, né? Falei, não, escolhe você. Aí ele, não, mas escolhe, né? Eu falei, não, olha, o que você comer, eu como. Aí eu preguei uma peça. De repente, eu olho assim, vindo, não dava nem pra ver o rosto dele. A bandeja não coube. Tinha lanches em cima de lanches. E eu olhei aquilo e pensei, não, vai vir mais gente. Ele acabou chamando mais gente, né? Porque não é possível. Aí ele sentou e falou, então, esse é o meu pedido. E eu pedi o dobro. Eu olhei assim pra cara dele e falei, não é possível. Mas como eu tinha insistido em que iria comer o que ele comesse, e aí eu fui comendo, e passando mal, e comendo, e ele rindo da minha cara, e eu super brava, tipo... Aí nós fomos assistir o filme, que era um filme que eu queria muito assistir, de ação. Entramos na sala, toda vez que aparecia o Van Diesel, que a mulherada gritava ou algo assim, eu tava lá junto. Van Diesel, lindo, maravilhoso. E ela fazendo isso pra me irritar, pra me trollar, né, pra devolver ali na mesma moeda. E esse foi o nosso primeiro encontro. E no outro dia? Por incrível que pareça, no segundo encontro a gente já comprou aliança. Ele já pediu para os meus pais, né? E aconteceu, assim. E o seu primeiro encontro? Então, no meu caso foi pela internet. Sempre olho a rede social diariamente. Aí recebi um convite, né? De uma menina loira, bonita. E eu solteirão, fui e adicionei, né? E a gente começou a conversar. Isso enrolou uns 2 meses. Até que a gente marcou o primeiro encontro. Chegando lá, a gente se conheceu pessoalmente, começou a conversar. E resolvemos comer alguma coisa, né? Pedir uns frutos do mar. Vou impressionar ela, né? Do nada, comecei a me coçar. Todinha. Toda. Aí eu, meu, que estranho. E eu só olhando ali, né? Ele falou, você tá passando mal? Eu falei, tô passando mal. E acabou que o primeiro encontro foi numa cama de hospital. Ela deitada lá, eu do lado dela. Nunca imaginaram que ia passar por isso? Nunca. Nunca. Que dica que vocês dão para uma pessoa que vai passar por um primeiro encontro ainda? Que não crie muita expectativa mesmo, né? Que seja o mais natural possível, tente, né? E que tenha na mente que a perfeição às vezes é sem graça, né? Pergunta se a pessoa não é alérgica a camarão. Acho que é uma boa pergunta. O conselho acho que é ir sem medo, né? A gente às vezes tem muito medo de arriscar, sair, conhecer uma pessoa nova por ter dado tantos problemas no seu passado. Eu acho que é ir sem medo. Essa é a melhor dica que pode ser. As duas pessoas ali estão num momento delicado. O homem ele fica um pouco perdido, ele não sabe até onde ele deve ir, até onde não. Tem que dar essa oportunidade, senão você nunca vai conhecer ninguém. Não vai conhecer a pessoa, ela não vai ter oportunidade de te conhecer. Se você for sem expectativa, sem planejar, né? Eu acho que as coisas acontecem naturalmente. Quer dizer, não é porque teve um primeiro encontro desastroso que não vai dar certo necessariamente, né? Mas vamos perguntar primeiro para o Miguel e a Ana, eles estão aqui com a gente hoje de novo. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Quer dizer, vocês também tiveram um primeiro encontro assim, meio... Eu creio que por parte dela foi desastroso, por minha parte foi interessante. No final deu certo. Mas foi assim, ele já trabalhava em outro país e eu no interior de São Paulo, onde eu morava e trabalhava também. E a nossa família invocou, queríamos casar. A mãe e a sogra vai casar, vai dar certo. Então começamos a conversar na expectativa, apostando naquela ideia de que daria certo. Mas até então eu não conhecia pessoalmente. E foi assim por um ano e meio até chegar a data dele vir ao Brasil e finalmente ver se daria certo ou não. Eu estava chegando no Brasil. Por minha causa, eu era o motivo da viagem dele. Você veio para conhecê-la. Exatamente. Não foi para ver a mãe, o pai. Então, assim, eu planejei muito. Eu planejei o que eu vou falar, o que eu vou pensar. E se eu não gostar, eu falo isso. Se eu gostar, eu falo aquilo. Mas eu também tenho que ver se ele vai gostar. Como que eu vou saber se ele está gostando ou não? Dizem que a pupila cresce quando gosta, eu vou olhar nos olhos. Só que tinha uma plateia ali do lado, né? Só que eu não Quantas pessoas, mais ou menos? Foi eu recebê-lo no aeroporto, mas os pais, meus as irmãos, irmãs, meus primos, minha primos, tia. sobrinhos, primos de São Paulo. E quando eu olhei aquela torcida esperando o Miguel chegar... Você foi mais uma, então, ali, não? E eu falei, e se eu não gostar? O que eu faço agora? Já conheceu a família toda toda? Já conheci. Todo mundo, Miguel, esperando. E quando eu cheguei, o inesperado aconteceu.
que eu fui direto nela e já dei um beijo nela. Aí quando ele deu aquele selinho, aquele beijo, bom, acho que ele gostou e eu não tenho outra alternativa a não ser gostar, porque tá todo mundo aqui. Que legal. Agora, a gente tem que falar do nosso também, né, Renato? Ok. Que não foi nada assim, não foi desastroso, né? Não foi nossa culpa. Não foi nossa culpa. Foi curioso, porque o primeiro dia de namoro oficial que eu tive com a Cristiane, eu fui namorá-la na casa dela, né? Só que os pais... As regrinhas lá em casa eram essas. Só que os pais dela estavam viajando, então eles fizeram questão de apontar uma vela oficial. Uma amiga da família. Tinha 2 velas. Não, uma oficial. Uma oficial. E 2 mirins. Né? Que era o irmãozinho dela, que tinha 6 anos de idade, mais ou menos na época, ou menos, e a irmã mais nova da Cristiane. E a gente sentado no sofá, tentando assistir alguma coisa e ficava passando um na frente. Cada hora passava que meu irmãozinho chegou a sentar no nosso meio, né? A gente estava tentando assistir o programa e eles assistiam a gente. 2 atrações, né? 2 atrações diferentes. Então, assim, uma coisa, como você falou, bem planejada, realmente. Exatamente como a gente idealizava. O primeiro encontro. Acho que a melhor coisa mesmo é não criar essa expectativa de como vai ser. Se eu deixar, vai ser como tiver que ser. Ou sim ou não, acho que a chance de se frustrar é bem menor. E ser você mesmo, né? Não ficar querendo impressionar, porque nessa de você querer impressionar, você acaba fingindo ser uma coisa que você não é. E depois, se a pessoa vai gostar de você, ela tem que gostar por você, por quem você é, né? Faça plano se você quiser, planeje, mas também planeje improvisar, porque pode dar tudo errado. E é provável que vai dar errado. Alguma coisa vai acontecer diferente do que você esperava, ok? E nós vamos dar dicas de como você pode se sair melhor no primeiro encontro aqui no programa, no quadro É Só um Café, que vai estrear em breve. É Só um Café. Não perca este novo quadro aqui em breve na Escola do Amor. Bom, Ana e Miguel, muito obrigado. Prazer, obrigado. Ok, vamos agora falar com Jennifer Sete e Bruno Padilha, os atores que fazem os personagens da novela Os 10 Mandamentos, Safira e Datã. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo ótimo. Bem-vindos à Escola do Amor. É um prazer estar aqui com a Cris, com você. Tem sido um prazer nosso de receber vários atores do elenco da novela aqui. Vocês também estão ganhando mais prominência também, a história e o personagem de vocês na novela, né? Sim. E não preciso falar, a gente sempre fala do sucesso, né, que está sendo a novela, mas chover no molhado. Sim. Como é que vocês estão, assim, do lado de vocês, vendo o trabalho, a novela, como é que está? Assim, é um trabalho muito especial, mesmo assim, para todo o elenco. Tem pessoas que têm mais tempo de profissão, tem pessoas que têm menos tempo de profissão, mas por todos passa a sensação de estar fazendo um trabalho que é um marco assim na carreira de todos nós. Assim. É muito especial você sair nas ruas e ver todas as pessoas assim, de classes, credo, cores, todo mundo vindo falar com a gente com uma alegria e com um sorriso no rosto e agradecendo por estar podendo assistir assim, um trabalho tão bonito. Tão Ninguém legal. reclama assim com você, a forma que você tratou. Reclamam muito da forma que eu trato a Safira, a personagem da Jennifer. Na rede social dá pena dele mesmo. Acho que eu e o Corá, o Vitor Hugo que faz, e o Abirão, o Sandro Rocha, nós somos os personagens mais odiados da novela. Mas a gente é legal, na vida real. Na vida real a gente é legal, eles são legais, ok? Mas, Jennifer, fala um pouquinho da sua personagem, porque ela passou por muita injustiça, né? Sim, sim. A Safira, ela é uma mulher que crê em Deus, muito. E ela foi injustiçada porque existe uma relação de inveja naquela casa, né? Da irmã dela, que é muito invejosa e não queria enxergar que o próprio marido estava traindo. E ela colocou a culpa pra cima de mim, de tudo que o próprio marido fez. Então, a minha própria irmã me traiu, meu próprio marido me expulsou de casa, eu fui quase apedrejada. Né? E sem condição nenhuma de se defender, né? Porque ninguém ouviu a
a sua parte da história, né? Ninguém ouviu a minha história. E ela ficou até o fim, crendo que Deus iria livrá-la de qualquer mal, e isso realmente aconteceu. Ela foi parar num prostíbulo e ela se manteve ali fiel. E ela conseguiu se livrar das garras do mal. Que aqueles homens todos que estavam lá, que desejando, inclusive o papel do Luciano Zafir, que faz o Mequetre, deu todo o ouro para ficar com Safira, e mesmo assim Deus não deixou. Bom, para quem não está acompanhando a novela, aquelas pessoas que aterrissaram de outro planeta agora e não estão assistindo os 10 Mandamentos, né? Os poucos que não estão assistindo, vamos dar um pequeno resumo da história conturbada desses dois personagens aqui vividos pelos atores Bruno e Gêneva. Preste atenção. Muito bom, cumpriram os prazos. Fiz tudo como o senhor mandou. Eu não aliviei para ninguém. Ótimo. Vou ao templo ver como estão as coisas por lá. Vamos, Allen! Eu gosto quando a gente fica assim, sozinhos. Pois eu não gosto. Para! Você me deixa louco. Você sabe disso, né? Você fica me provocando com esse seu corpo. Nem mais uma palavra. Sai daqui, por favor. O que está acontecendo aqui? Nada? Por quê? Ai, me larga! Canalha! 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 Mas o que é isso? Eu estava apenas tentando... Vocês vão me pagar! Vocês vão pagar caro! Muito caro! O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que o canalha do Corá me agarrou. Quê? Oh, não. Corá! O que é isso? É mentira! Corá! É mentira! É mentira! Eu estava lá dentro e eu vi quando a sua mulher seduziu o meu marido! Quê? Descarada! Ficou louca? Sem vergonha! Não é de hoje que o safado do seu marido se engraça pro meu lado. E você está farta de saber? Ei! Eu nunca mais não vai entrar! Adúltera! O filho daquela maluca! Ficou louco também? Que isso, meu Deus? Que horror! É a cunhada de Corá. Sem vergonha! Me traiu na própria casa. Tentou seduzir o marido da própria irmã. Ordinária! Mata! Que morresse! Ordinária! Desgraçada! Safira, nos conte, por favor, o que houve quando você foi expulsa de casa. Foi o Corá que me agarrou à força. E a Bina sabe disso. Que ele já vinha me assediando há muito tempo. Não é bem isso. Eu apenas... Corá! Espero que você não queira negar o que já confessou pra mim. Verdade isso? Bina, fale. Será melhor pra todos. É verdade. Safira não tem culpa de nada. Eu menti. Por vergonha. E pra ocultar a humilhação de saberem que o meu marido... Vou te matar, desgraçado! Sai! Vou te matar! Muito tenso, né? Essa situação. E o pior é saber que isso acontece na vida real, infelizmente, né? Irmãs, amigas... Mesmo né? sendo uma novela épica, nós vemos todos os dias isso nos jornais. É difícil até assistir assim, as cenas mais violentas e mais... porque... E pensar que isso, imaginar que isso faz parte da realidade brasileira de alguma forma. Assim. Como que você vê o personagem que você faz, o Datan, Bruno? O Datan, é difícil para mim fazer, de certa forma, porque mesmo tendo um distanciamento e tal, porque na verdade acaba virando um joguete da situação. Mas o grande erro dele foi não ter conseguido travar um diálogo com a esposa. Até antes desse episódio acontecer, não havia, parece que não havia muita comunicação entre vocês, né? Então, ela estava sendo assediada, mas não se sentia
à vontade para falar com o marido? Porque a própria irmã acusava, então seriam 2 contra 1, entendeu? E ela sofria esse assédio moral da própria irmã, esse assédio psicológico, sexual, tudo ali dentro. Ela era muito reprimida, ainda, continua sendo. Mesmo tendo perdoado, ela perdoou o marido, perdoou a irmã, acolheu novamente e ela ainda continua sendo coagida psicologicamente. Parece até que por um tempo aí a gente pensou que eles iam se dar bem, assim, que até o Datan ia começar a ser bonzinho, né? Mas não aconteceu. Ele tenta, coitado. Ele tenta, mas ele é tão ogro, ele é tão... tem uma coisa meio bicho, meio... E parece que ele não produz os próprios pensamentos, parece que tudo que ele vive é tudo influenciado pela ideia dos outros que chegam a ele, entende? Então é complicado. É uma relação conturbada. Uma pessoa assim. Muito. É isso mesmo que parece ser, porque uma hora ele crê, outra hora ele não crê, né? Ele parece ser descrente de muita coisa, né? Na verdade, o Datan, na verdade, o Corá é o grande antagonista ali na crença de que o povo hebreu pode ser libertado por Moisés. E Datan é tão personalidade tão fluida, um caráter tão não concreto, que ele também ele não sabe. Às vezes ele quer acreditar, mas ele não acredita. Ele vai na onda do Corá, ele acredita que ela através do olhar dos outros. Então, quer dizer, enfim, é interessante como personagem. Ele não é muito definido no caráter dele, né? Exatamente. Não se define, não lutou pela esposa, acreditou mais na cunhada, né? na irmã, na acusação. Quer dizer, ele exemplifica aquele tipo de homem que não assume a sua posição, as suas crenças. E como você falou, é facilmente influenciado pelas coisas ao seu redor. E a gente vê isso hoje de várias formas, né? Muitas pessoas, não só homens como mulheres, às vezes são influenciadas pelos amigos, a roda de amigos. Todo mundo está fazendo uma coisa, eu vou fazer também, né? Para ser aceito naquele grupo. Ou então aquele homem que é ridicularizado ou gozado no meio dos amigos, quando chega uma hora ele diz, eu tenho que ir para casa, e a mulher está esperando, os amigos começam a falar, a mulher manda em você e tal, e ele chega em casa todo durão para mostrar que quem manda é ele, a mulher não sabe nem o que está acontecendo, por que aquilo está acontecendo. Quer dizer, é uma influência muito grande e a pessoa que falta uma firmeza de caráter, de personalidade, isso pode afetar no relacionamento, sem ela perceber. Isso começa a afetar e tem consequências drásticas, porque no caso do seu personagem, ela acabou indo parar num prostíbulo. Sim. Né? É que naquela época a mulher que era abandonada pelo marido não tinha outra escolha. O único lugar que hospedavam mulheres desonradas era um prostíbulo. Então, mas ela ficou ali só dançando, ela só dançou na casa de Senet. E o Amós fez de tudo para que ela se corrompesse, mas isso não aconteceu. Joquebede foi salvá-la, conseguiu tirar Safira da casa de Senet e ela voltou para casa, para o marido, onde Moisés ajudou a resolver todo esse clima tenso da trama. Mas é muito interessante isso que você disse, Renato. Você ter uma personalidade no seu caráter, eu acho que faz toda a diferença em todos os setores da sua vida, e principalmente na relação. Né? Especialmente no relacionamento, no casamento, as pessoas até solteiras também. É muito difícil para o solteiro hoje, por exemplo, ele ter a personalidade dele de não fazer o que todo mundo aí fora está fazendo. Né? Todo mundo está ficando, todo mundo está na onda de uma noite e tal, e não tem problema nenhum, eu quero curtir a minha vida. E às vezes a pessoa, ela prefere ser um pouquinho mais séria, não vou me guardar, vou me preparar, eu quero esperar aquela pessoa com quem eu vou me casar. Mas às vezes a pressão é tão grande que ela acaba cedendo, se ela não tiver a personalidade firmada. Então, casais, solteiros, a pessoa tem que ser bem forte naquilo que ela acredita. E a gente vê esse contraste entre vocês também, os personagens de vocês, porque a Safira, ela resistiu bastante lá, né, no prostíbulo, né, e na casa, parece que todo mundo lá, só as crianças que acreditam, né, só as crianças que são positivas em relação ao futuro dos hebreus, e ela mantém a fé, a confiança dela de que as coisas vão melhorar. Né? Todo mundo me pergunta como que a Safira conseguiu perdoar. Você perdoaria tudo o que aconteceu?
Acho que quem tem Deus, quem tem o poder do perdão, né? Acho que é o princípio básico da nossa novela, é o perdão. Tudo gira em torno do perdão. Né? A Joquebede, que é uma personagem que vive perdoando todas as maldades. Eu aprendo muito. Cada dia que eu vou gravar, eu aprendo muito com a minha personagem. A gente vê que a novela dos 10 Mandamentos tem muitas lições, né? Cada personagem tem uma lição para dar. A gente, toda semana, tem um momento que a gente até fica com lágrimas nos olhos, né? Porque é emocionante, ensina, você às vezes até recebe uma direção de uma situação que você está vivendo naquele momento, né? Então, realmente, muitas pessoas, as pessoas que chegaram ontem, né, de outro planeta, estão perdendo muita coisa se não está assistindo a novela. Seu marido está assistindo a novela, Oswaldo de Oliveira, técnico do Flamengo. Ele está acompanhando, ele faz algum comentário? Perde um capítulo. A novela começa às 8h30, 8 horas, meia hora antes ele já se prepara para ver a novela. Ele acompanha tudo, sabe, gosta da novela. Mas olha, não é só ele, é a família inteira. É um momento que a gente se une. Eu queria dizer que eu sou um grande fã do Oswaldo de Oliveira. Já tive a oportunidade de conhecer na casa de Jennifer. Ele é um barato, a gente conversou sobre a novela, sou flamenguista. E a gente pôde falar sobre tudo isso. Tudo numa boa, né? Claro, não, tudo numa boa, imagina. As cenas que ele assistiu de você lá na hora do apedrejamento, do assédio, ele fica assim, ele entra na cena mesmo, ele leva numa boa? Leva numa boa. Tem que levar. Pelo menos nisso ele tem sabedoria da minha profissão. Ele é calmo, ele é muito calmo. Ele entende que aquilo é aquele momento que a gente se entrega ao personagem, mas quando sai dali, eu volto para a minha vida de mãe e tudo volta ao normal. Eu quero deixar registrado aqui para o Oswaldo, que com certeza está nos assistindo, para vocês dois, você e a Jennifer, sentarem aqui nesse sofá e contar a história de vocês, do relacionamento de vocês. Aí vai ser um outro tema, um outro assunto. Com certeza. Tá feito o convite. Será um prazer para ele vir conhecer vocês e o programa. E Bruno, você na sua vida pessoal, você leva alguma coisa da novela pro pessoal? Você está em um relacionamento? Você é casado? Não sei. Não, eu sou divorciado. Ok. Estava namorando até há pouco tempo, mas estou solteiro agora. Tenho uma filha de 18 anos, já fui casado durante 8 anos. E sim, levo muitas coisas para a minha vida. Eu acho que a essência principal da novela, e eu acho que é onde eu me identifico ao máximo, assim, é no amor. Assim, eu acho que no amor entre os personagens, no amor da família, no amor do perdão. Eu acho que é nesse lugar que eu consigo mais me identificar. Excelente. Agora, o personagem seu, Datan, juntamente com Corá e Abirão, eles estarão envolvidos aí nos próximos capítulos, acho que um pouquinho mais na frente, em situações bem, assim, tensas, né? Não vamos dar os spoilers aqui, mas quem conhece a história sabe que coisas bem assim, movimentadas virão por aí, né? E a gente vê na história desses personagens, também do seu e dos outros dois, como que Moisés e Deus, no final, lidaram com esse tipo de pessoas. Que não foi nada bom, as pessoas vão ter que assistir para ver exatamente o que aconteceu, mas não foi nada bom o final do personagem deles. E isso é uma lição para todos nós, porque há pessoas que você realmente não precisa na sua vida, né? Há pessoas que você tem que manter longe, porque elas acabam sendo uma má influência. Pode ser no casamento, pode ser em outras áreas da vida. A gente tem que saber escolher bem as companhias que a gente mantém, né? Bom, a gente quer ver um pouco das cenas que vão passar semana que vem, porque a gente está aqui doido para saber o que vai acontecer. Vamos assistir rapidinho, voltamos já já. Olha só o que vem por aí. Senhor, dê conforto a essas famílias que perderam seus filhos essa noite, Senhor. Onde está Garrige? O filho dele pode ter morrido. Garrige não está mais no palácio, senhor. Onde foi?
para a vila com o filho e não voltaram. Penso que depois de tamanha traição eles não retornem. Ah, legal, não vejo a hora. Bom, Jennifer, eu fico me perguntando, né? Você passou aquela dificuldade com a sua irmã e não era nem só pelo fato do marido dela gostar de você, mas também pela inveja que ela até admitiu de você ser mais bonita que ela, né? Na sua vida pessoal, você já passou por isso também? De passar por dificuldade por ser bonita? Sim, eu não me acho tão bonita quanto as pessoas falam. Eu sou um pouco modesta, assim, porque eu nunca vi isso como um ponto de partida para o meu crescimento pessoal. Né? Eu sempre estudei muito, muito mesmo. Eu sou atriz desde muito jovem, muito novinha, 13 anos eu já fazia teatro. Só que quando eu realmente iria fazer os testes, eu tinha que sempre provar mais, e tenho até hoje que provar um pouco mais do que eu posso fazer. Em relação às pessoas também, elas às vezes se julgam ser diferente daquilo que você realmente é. Subestimam a sua inteligência, porque existe um preconceito no nosso país, que mulher bonita não é só no nosso isso, país, não, aquilo. em todo mundo tem. Mas assim, por exemplo, você vê nos Estados Unidos, existem muitas atrizes muito bonitas, assim, que fazem maior sucesso e elas têm ONGs, elas são empresárias, elas são elevadas a um pedestal. Muitas delas têm ONGs justamente por causa desse preconceito. Sim. Porque muitas pessoas pensam realmente, elas associam beleza com futilidade. Muito. Né? Beleza muito. Com burrice. Né? Pois é, eu fiquei 6 anos numa faculdade na qual eu não gostava, porque eu sou advogada, eu tive que fazer direito. E para enrolar o meu canudo e colocar na gaveta, para voltar a sonhar com o que eu sempre gostei de fazer, que foi e é atuar. Mas por que eu fui obrigada a estudar muito para de repente alguém falar, ou eu mesma provar que eu sou inteligente, eu tenho conteúdo, né? Porque às vezes o país ele cobra isso muito da mulher. A mulher bonita é burra, infelizmente há esse estigma. É como se você cuida do seu exterior, é porque o seu interior não tem nada, é fútil, não tem, é vazio, né? Mas se você tem um interior tão bonito, por que ele não pode refletir no seu exterior, né? Não faz sentido, para mim não faz sentido isso. É um preconceito que é praticado porque as pessoas que se sentem inferiores, como todo tipo de preconceito, né? Você se sente inferior ou gostaria de se sentir superior, então para isso você coloca a outra pessoa para baixo. Você precisa fazer o outro se sentir inferior para você se sentir melhor a respeito de si mesmo. Então, realmente é um lado muito feio do ser humano, né? É verdade. E qual o futuro do casal? Tem futuro? Eles vão ficar juntos? Como há uma divergência de crenças, de ideologias, eu acho que não. A minha opinião é que ela não vai aguentar mais coisas do Datan, mesmo depois que tudo ele fez. Ele já dá indícios também que não é um homem muito fiel. Já vi cenas dele paquerando Deborah. Então, eu acho que não. Acredito Por outro lado, eu vou apostar que sim. Eu vou acreditar no ser humano. Eu vou acreditar que é capaz, que ele vai encontrar o amor e vai encontrar a força para conseguir amar essa mulher do jeito que ela merece. Engolindo mais coisas. Não, ele vai se transformar. Até Deus me livrar. Bom, a gente pode tentar um papelzinho nos 10 mandamentos, né? Eu e você, e dar um conselho lá. A escola do amor, bem primitiva, lá na época dos... Vocês aparecerem lá em Canaã. Os primórdios da escola do amor. A escola do amor em Canaã seria perfeito. Mas você vê que casamento é difícil já desde aquela época, né? Muito. Não é fácil. As pessoas têm que realmente prestar atenção. Não pode ficar achando que casamento vai durar só porque ama, só porque os dois se gostam. É preciso muito mais que isso. É preciso proteger, o que a gente fala de blindar o casamento. Porque se não houver esse cuidado, essa proteção, acaba realmente. Por mais que os dois se gostem ou se amem. Né? E a gente vê que a Safira também errou, né? Quando ela decidiu casar com um homem que não tinha a mesma fé que ela. Porque o casamento já é difícil sem nenhum outro... Sem maiores complicações, né?
sendo simples o suficiente, né, já é difícil. Eu e Renato podemos dizer isso, falar sobre isso. Agora, acrescenta aí complicações, como diferenças de fé, de valores, princípios, aí realmente, às vezes, fica impossível manter o casamento. Começa a pesar, né? Então a dica é, não complique se você pode simplificar, tá bom? Bom, muito obrigado, Bruno, Jennifer. Obrigada. Novamente, parabéns pelo sucesso da novela. A gente espera por aí Josué, né? A continuação dos 10 Mandamentos que está prometendo. Muito obrigado. Será emocionante, com certeza. Obrigado pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui. Podia só mandar um beijo para o pessoal aqui da nossa novela, nosso núcleo, Kátia Moraes, Leonardo Braga, João Pedro, Vitor Hugo, Sandro, beijo grande. Eu gostaria de mandar um abraço e uma lembrança enorme para a Vivian de Oliveira, que escreveu essa história de uma maneira tão contagiante, tão atual. Obrigada, Vivian. Agora, você de casa talvez ainda não tenha essa oportunidade de adquirir a Bíblia Sagrada da novela Os 10 Mandamentos. Quer dizer, é a Bíblia Sagrada que todos já conhecem, mas a Cristiane teve o grande privilégio e a honra de ser convidada para acrescentar alguns comentários sobre os 10 Mandamentos para os dias de hoje, né? Então, é uma edição muito especial e as pessoas podem presentear alguém nesse fim de ano e talvez retomar a leitura, se você já não faz há muito tempo, ou conhecer um pouquinho mais da história, o livro que inspirou esta grande novela, Os 10 Mandamentos. Você pode adquirir a Bíblia Os 10 Mandamentos através do site arcacenter.com.br. E no próximo bloco você vai ver. Hora de reprovar mais uma aluna. Você precisa de sossego e é isso que eu vou te dar. Sossego. Mas... Não tem mais, nem meio mais. Voltamos já já. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I got you. Muitos casais pensam que o tempo pode curar suas feridas, e é isso que dá. O relacionamento só vai esfriando cada vez mais. E é por isso que você não deve mais esperar para fazer algo a respeito. Reserve um tempo para a sua vida amorosa. Participe com a gente da palestra para casais, solteiros e os enrolados. Nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Foi o que esse casal fez e veja o que eles conseguiram superar. A Maíra e o Rafael estão casados há 7 anos. Mas quem olha esses dois assim tão apaixonados, nem imagina a crise que eles já enfrentaram. Não foi fácil, né? Nem um pouco. O Rafael, ele sofreu um acidente automobilístico em 2007 e a minha avó também acabou sofrendo um acidente doméstico, fraturando o fêmur, e ela ficou no quarto, ao lado do quarto que o Rafael ficou. E quando que eu vi o Rafael pela primeira vez, o Rafael ainda estava em coma. E quando eu voltei, eu já voltei conhecendo ela, né? Ela falou, se apresentando comigo, sou a Maíra e tal, minha avó está do lado. E aí nós fomos nos conhecendo melhor e tal. Eu comecei a ajudar o Rafael na parte de fisioterapia e a gente foi
foi se conhecendo e quando foi em janeiro de 2008 nós começamos a namorar. Quando foi em março nós estávamos morando junto e quando foi em setembro nós casamos. E aí, o que aconteceu dentro desse casamento que foi tão diferente assim? Começaram a vir as agressões, né? Porque o que acontece? Eu, na minha infância, eu sempre vivenciei muitas agressões verbais, físicas por parte dos meus pais, né? E eu acabei levando isso para o meu casamento. Para qualquer coisa eu explodia, para qualquer coisa eu queria brigar. Essas brigas afetaram a vida sexual de vocês? Com certeza, porque com as brigas eu me afastava dela, eu ficava até um mês sem conversar com ela por conta disso. E por esse motivo eu não chegava nem perto. Eu procurava e quando que eu procurava o Rafael, ele falava, eu tô cansado, eu não tô afim, eu tive um dia de trabalho muito cansativo, não quero. Ele sempre tinha uma desculpa. Ele que dava a desculpa da dor de cabeça, não era eu. E aí, o que você achava de tudo isso? Eu comecei a achar que o Rafael tinha outra. Ia chegar ao ponto de eu querer contratar uma garota de programa para estar no meio da gente, para ver se dava um up na relação. E não deu certo, no dia ele acabou tendo uma reunião de trabalho e acabou não dando certo. Para muitos homens isso é um sonho, né? Mas para mim eu reprimi, eu não gostei. Nós chegamos a ficar praticamente 2 meses sem um encostar no outro. E se tinha relação sexual, era completamente sem carinho nenhum. Era mais pela necessidade física do que pelo carinho e pelo amor. Pra você ter uma ideia, logo depois que nós tínhamos a relação... Já começavam as brigas. Eu voltava a deitar no sofá e ficava lá. Depois de 5 anos e meio de casados, eu resolvi ler o livro Casamento Blindado. E aí depois eu comecei a ver os programas e ao ver os programas me despertou aquela vontade de ver as palestras para casais e solteiros. Ao longo do tempo, com a escola, com a palestra da Cris, do Renato, nós fomos, aprendendo a colocar em prática. Nós fomos nos desvencilhando das bagagens, nós deixamos as bagagens para lá. Foi tendo amor, o amor inteligente, compreensão. Principalmente diálogo, né? Principalmente diálogo, que era o que a gente não tinha. E mudou completamente tudo. E vida de homem e mulher? Foi totalmente restaurada, né? Aí foi acontecendo assim, como se eu estivesse conhecendo ela novamente, né? Foi o primeiro amor, como se fosse um namoro, né? Então hoje nós vivemos como se fosse um namoro. Existe o carinho, existe a compreensão, existe o afeto, existe o companheirismo, que eu acho que é primordial para a vida de qualquer casal, né? Então mudou totalmente. Palestra para mim é fundamental. É um oxigênio que o meu casamento precisava para sobreviver. Essas palestras acontecem todas as quintas-feiras às 20 horas na Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, no Templo de Salomão. E aos domingos, às 18 horas, temos as nossas palestras voltadas para pais e filhos, onde falamos da cura dos vícios também. No mesmo endereço e sempre, as nossas palestras são gratuitas. Esperamos todos vocês lá. E vamos aproveitar para ensinar mais uma ferramenta para vocês que estão com este problema de esfriamento na relação, especialmente o esfriamento sexual entre o casal. A ferramenta de hoje é coloque as cartas na cama. Coloque as cartas na cama, não na mesa, porque se o problema é na cama, eu quero dizer, vocês têm que ter uma conversa franca sobre o que está acontecendo na vida sexual, na vida íntima de vocês. Conversa franca sobre o quê? Sobre o que agrada e o que desagrada um ao outro na parte sexual. Vocês devem ter essa conversa abertamente, sem acusação, sem apontar dedos, sem fazer o outro se sentir diminuído, inferior de forma alguma. Porque não dá para fazer uma vida sexual prazerosa se você não sabe o que você está fazendo, se você não sabe o que está agradando o outro. Nem tampouco ir para o ato sexual pensando só em agradar você, porque isso é receita de frustração, com certeza, e de fazer o seu parceiro se sentir somente usado. E foi isso que nós falamos na nossa palestra do Sexo em um Casamento Blindado. E já tem um DVD e você pode adquirir nesse site, casamentoblindado.com. Esta palestra dá para o casal o vocabulário e os temas para conversar sobre o relacionamento sexual. Então, se vocês se sentem às vezes encabulados ou não sabem como explicar um assunto, não sabe dar umas dicas, ou quem sabe você precisa de dicas,
assistindo essa palestra, Sexo em um Casamento Blindado, que Cristiane e eu fizemos, vocês terão essas dicas e poderão conversar sobre o tema. Você pode pedir o seu através do site Casamento Blindado. Agora chegou a hora de reprovar mais uma aluna. Veja se você se identifica com ela. Ou com o marido dela. Oi, amor. Eu vim te buscar para você descansar. Você disse que ia ter um dia tão estafante. Sabe o que é, amor? É que você disse que hoje ia ter um dia de muitas apresentações, que ia apresentar alguma coisa também, trabalhar com gráficos difíceis e assistir vídeos. Aí pensei, ai, fiquei preocupada com você, Fabinho. Fiquei preocupada com seu cansaço. Quer saber? Vou buscar o Fabinho no trabalho dele. Ele deixa o carro dele lá e amanhã eu levo ele no trabalho novamente. Que é bom que você não cansa, porque eu não quero você cansado. Sem contar que a gente vai poder colocar a nossa conversa em dia, né, amor? E olha, hoje você não vai fazer nada. Eu sei que o dia não foi nada fácil pra você. Então eu quero você quieto e descansado. Ai, Fabinho, ninguém merece um monte de reunião, muita falação, gente falando de cá, gente falando de lá. Fabinho, como é que você aguenta tanta falação na sua cabeça? Não, por isso que eu vou te levar pra minha casa. Porque lá você vai descansar, você vai relaxar e ninguém vai poder te incomodar. Ah, e outra coisa, lá a gente pede um japonesinho, come tranquilo e se livra de ter que ir para um restaurante. Porque também, depois de um dia cheio de reuniões, de muita gente falando, ainda ter que ir para restaurante, Fabinho? Mas sim, isso não, amor. Fabinho, não adianta me fazer desistir, eu não vou desistir, tá bom? Você precisa de sossego e é isso que eu vou te dar. Sossego. Mas... Não tem mais nem meio mais, Fabinho. Você vai para minha casa e já está decidido. Eu sei que você não gosta de comida japonesa, mas eu vou te ensinar a gostar da comida japonesa. Eu estudei a comida japonesa, eu sei dos benefícios. Eu acho que às vezes vale a pena o casal fazer um pequeno teste, né? Deixar um gravador ligado por 1 hora do dia, assim, enquanto eles estão juntos. Depois pegar a gravação e contar quem falou mais. Se a conversa está tipo 90% de um lado e 10% do outro, a pessoa que falou muito tem que diminuir. E a que falou quase nada tem que aumentar um pouquinho também, né? Se a outra der espaço, quem sabe? Renato, eu vejo que há muitas tagarelas, né, que acham isso uma qualidade, mas na verdade isso é um certo egoísmo, porque só você fala, só você tem direito de falar, você acaba não ouvindo ninguém e muitas vezes você acaba perdendo situações, oportunidades, até mesmo dentro do casamento. Faz me lembrar daquele caso do marido que foi a um terapeuta de casal e o marido falou para o terapeuta assim, faz mais de 1 ano que eu não falo com a minha mulher. E o terapeuta perguntou, nossa, por quê? E ele disse assim, porque eu não gosto de interrompê-la. Quer dizer, só ela falava. Então, se você falar um pouquinho menos, você vai dar espaço para outra pessoa falar, ok? Não seja egoísta. Egoísmo é praticado também, às vezes, no meio da conversa, na maneira que você faz o diálogo, ou o monólogo, como for, ok? Bom, se você perdeu alguma coisa ou quer ver de novo, é só assistir pelo R7 Play. A Escola do Amor e toda a programação da Record está bem mais perto de você no R7 Play. Obrigado, alunos. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.